Quer falar sobre a sexualidade de alguém, coisa que você não tem, que você não sente. Cuidado com o que você fala, como você fala. Só quem sabe da sua sexualidade é quem sente. Não foi falta de teste, não. E uma coisa que é claro para todos nós é que não importa se você é homossexual ou se você é heterossexual, todos nós lutamos contra o pecado. Eu acredito que você tenha assistido esse vídeo de Carlinhos Maia, se desabafando e até mesmo um pouco revoltado, acredito eu que pelo fato de ter ouvido alguma pregação, algum pastor falando sobre a situação dele, o que ele é, pelo fato dele gostar de pessoas do mesmo sexo. Mas veja que interessante, não é o meu papel, não é o seu papel, e muito menos do pastor. O pastor ele está ali para cuidar das ovelhas, orientá-las e não querer julgar ou condenar pelo fato da pessoa gostar do mesmo sexo. Eu não estou aqui apoiando as atitudes ou o ato dele, mas eu quero compartilhar um conteúdo que é muito importante e eu gostaria que você ficasse até o final. O doutor Flávio, que é especialista na área, ele tem algo muito importante para compartilhar. O pastor Eleazar, ele cita algo interessante. Todos nós temos pecados e lutamos para repreender esse pecado que existe em nós. Paulo havia falado de que tinha um espinho na carne. Que tipo de espinho é esse? Todos nós temos. E eu quero que você fique até o final desse vídeo para que você chegue a uma conclusão. Porque muitas vezes vem na mente da pessoa de que é frescura da pessoa. Mas como ele falou no vídeo, se você acha que é por falta de tentar, não é, porque eu já tentei. E eu percebi que ele conhece um pouco a palavra de Deus, porque ele diz que não deve julgar e nem condenar, porque esse não é o papel. Interessante, não é mesmo? Mas fica até o final, porque com certeza a sua mente e a sua forma de pensar não será mais a mesma após você assistir esse vídeo. Vamos acompanhar juntos neste momento. Então as pessoas que têm a tendência, as pessoas que têm a atração pelo mesmo sexo, elas têm uma grande sensibilidade emocional, tá? Então, do lado biológico, eu tenho a grande sensibilidade, e eu tenho do fator meio ambiente, são pessoas que se machucam mais. Eu vou falar primeiro no caso da homossexualidade masculina, que é muito mais estudada, tá? As pessoas se debruçaram muito mais sobre a homossexualidade masculina. Um menino que é muito sensível, emocionalmente sensível, não tem problema nenhum ser sensível. Mas o menino que é muito sensível, ele se machuca mais. Se ele sofre bullying, se ele tem um pai ausente, se ele é um pouco efeminado e não gosta de brincar com os outros, e por isso os outros tiram sarro dele, esse menino, ele tem uma ferida de gênero. A gente usa esse termo, ferida de gênero. Essa ferida vai causar nele uma reação muito normal que nós temos, que é uma reação de fuga. Ele vai fugir do universo dos meninos. Por isso que muitos meninos que têm atração pelo mesmo sexo, eles se isolam dos outros garotos. Eles não gostam de jogar bola, eles ficam mais com as meninas, né? Porque eles foram machucados, eles foram feridos. Então acontece um distanciamento, que a gente chama de distanciamento defensivo, e ele vai se isolar no universo feminino, tá? Então, esta questão dos traumas que ele sofreu, mas essa ferida de gênero, é o que ajuda a entender por que muitos homossexuais possuem um índice de depressão, de suicídio muito maior do que a população, em torno de 3 a 5 vezes, tá bom? Não importa se é cristão ou não cristão, se eu estou falando da Suécia, da Noruega ou do Brasil, o índice de suicídio é maior na população que tem a atração pelo mesmo sexo, tá? Então, nós cremos que essa ferida de gênero e a grande sensibilidade podem colaborar muito para o desenvolvimento da atração pelo mesmo sexo. Quando esse menino chega na adolescência, ele está acostumado com o universo feminino.
Então ele vai começar a desejar o universo masculino, que é o universo que ele não teve contato. A atração sexual em nós, seres humanos, não tem nada a ver com hormônio. Ela tem a ver com a diferença. Nós nos atraímos por aquilo que é diferente. Então, o garoto que cresceu com meninas, quando ele chega na adolescência, ele vai se interessar por meninos, pelo universo masculino. E aí começa o desejo sexual. Né? Então, o fator sensibilidade, mais a ferida realizada por um outro homem, isso é muito importante no caso dos meninos, né? Ou o pai, ou o amigo, ou um parente, ou meninos na escola que falaram que ele era um homossexual, né, que ele não era igual aos outros, tudo isso causa ferida de gênero e pode corroborar para o desenvolvimento da atração pelo mesmo sexo. Que coisa interessante, doutor. Eu nunca soube disso, olha aí. Eu fico feliz por estar aprendendo, que fantástico. Então, veja, pelo que eu estou entendendo, o garotinho, já desde pequenininho, que tem ali talvez a maior sensibilidade, um trejeito, pelo fato dele ser zoado, né, excluído ali do universo masculino, dos coleguinhas, ele acaba se ambientando com as meninas, e eu acredito que esse ambientar-se com as garotas provoca ainda mais as piadas, né, as brincadeiras de mau gosto, e ele vai crescendo com isso, e até que ele começa então a sentir a atração, meio que tendo a mente mais feminina por estar com elas, ele acaba tendo atração do mesmo jeito que elas têm, seria isso, e é por isso talvez que hoje um homossexual adulto, ele diz, eu desde criança sou assim, porque ele já se ambientava, então ele já imagina hoje que desde criança ele já nasceu assim? Seria essa a razão dessa fala, desse argumento? Isso, pastor, essa questão é muito importante. Na realidade, as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, a gente, quando lembra do passado, a gente pensa que já nasceu assim. E essas feridas que eu falei, mas não é realidade, não é real. Porque essas feridas que eu citei, elas acontecem muito cedo. Uma criança já com 18 meses já percebe o sexo que ela pertence. E se ela tem, por exemplo, um pai ausente, um pai que não dá atenção, um pai que não abraça, o menino ele precisa se desgarrar da mãe e se unir ao pai. Ele precisa ver no pai uma figura igual a ele. E uma criança muito sensível precisa de afeto, de aceitação por parte desse pai. Se isso não acontece, ele começa já a criar uma ferida dentro dele. E aí, ele imagina na cabeça dele de uma forma errada que ele nasceu assim, mas não, né? E outra coisa importante também colocar é que essa ferida de gênero, ela pode ser, sim, preenchida, ela pode ser melhorada, né? Quando ele começa a fazer amizades com pessoas do mesmo sexo, mas amizades sem o interesse sexual. Quando ele começa a desenvolver amizades, ele pode receber a aceitação e o afeto que ele não recebeu lá na infância. E aí, aquele vazio de gênero que eu falei pode ser preenchido. Então, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a depressão, a pessoa vai se sentir melhor, né? Inclusive, em alguns casos, e não é a maioria dos casos, a pessoa pode desenvolver atração pelo outro sexo. Porque ele começa a vivenciar aquilo que ele deixou de vivenciar no passado, né? Mas nós sabemos que não é a maioria dos casos que vai acontecer isso. Então, o ministério, o que o ministério ele deseja? Ele deseja que a pessoa esteja bem com ela, esteja bem com os outros e esteja bem com Deus, né? Cada vez que ela trabalhar essas questões, cada vez que ela receber mais amizades, por isso o nome de amizade verdadeira do ministério, né? Pessoas que a amem, a aceitem de uma maneira profunda, ela vai preencher essa falta que não teve lá no passado, né? E vai se tornando uma pessoa com uma saúde mental melhor, mais alegre e aceitando a si mesma. Que coisa boa. Excelência, eu ouvindo aí a sua fala, eu acabei assim, refletindo um pouquinho e acabei também querendo questionar ainda um pouquinho dentro daquilo que você mencionou. Isso significa dizer, portanto, que uma criança que ela tenha esses trejeitos e até que ela esteja ambientando-se ali com as meninas,
não quer dizer que ele já é um homossexual, no sentido de que ele vai crescer e necessariamente ele tem que ter a prática homossexual. Às vezes, apenas aquela confusão ali ainda justamente por essas piadas, mas quer dizer, se bem direcionado, se ele tiver essa figura masculina e se houver essa aceitação, ele pode transitar normalmente e começar a ambientar-se com o seu gênero masculino e acabar aquilo que poderia ser poderia vir a tornar-se a prática homossexual, pode simplesmente deixar de existir, é isso? Pode. Se ele tem um pai acolhedor, se ele recebe apoio de outros homens, se ele se sente bem no universo masculino, isso pode acontecer. Agora, será que então a gente fala em cura gay? Não, nós não falamos em cura gay. Por quê? Nós sabemos que, dependendo das feridas que a pessoa teve, porque cada ser humano é diferente, cada um de nós sentimos dores de maneiras diferentes, dores emocionais. Sim. Dependendo das feridas que ela teve, dependendo dos abusos que ela sofreu, muitas vezes até abusos sexuais, essa pessoa ela não vai conseguir fazer parte totalmente do universo masculino. Ela não vai conseguir se desenvolver atração heterossexual. Mas para nós está tudo bem, porque o importante não é... nós entendemos, e a igreja também deve entender, que o importante de um homossexual não é que ele desenvolva a heterossexualidade, mas que ele desenvolva a santidade. É que ele se entregue a Cristo e que ele deixe a vida de pecado, né? Que ele deixe a vida de pecado, que ele trabalhe essas questões emocionais que o machucaram no passado, que são responsáveis por depressão, ansiedade, e ele esteja bem, né? Esteja bem consigo mesmo. O mais importante, então, é o desenvolvimento com Cristo, a caminhada com Cristo, e não o desenvolvimento da heterossexualidade, porque muitos não vão chegar a desenvolver essa heterossexualidade. E muitas vezes é a primeira coisa que a igreja cobra, né? Às vezes por falta de informação, não é, Excelência? Eu fico pensando Sim. aqui, eu gravei já alguns vídeos com algumas pessoas, falaram, né? O primeiro vídeo que eu gravei assim, entrevistando foi o Senhor X, se você teve talvez a oportunidade de ver, você que me assiste com certeza deve ter visto, e uma das coisas que realmente ficou bem claro ali, é que ele disse assim claramente, olha, eu quero viver com Jesus, eu quero abandonar a prática do pecado, e algumas pessoas pensam assim, se Jesus cura, ele cura completamente. Então você já coloca como a pessoa estando numa condição doentia, e se a pessoa abandonou a prática pelo poder de Deus, vivenciando a atmosfera do céu aqui na Terra, mas se ele não desenvolveu a heterossexualidade, então isso daí está... não foi completo, Jesus não transformou, o Espírito Santo não fez o trabalho, e eu vejo que, de fato, há muita falta de informação nesse sentido. A Bíblia fala dos eunucos, né, aqueles que, por opção própria, e aqueles que foram, de fato, castrados. Mas uma pessoa, ela não precisa, pelo que você está falando, necessariamente desenvolver a heterossexualidade para que ela seja aceita por Deus e para que ela seja aceita, inclusive, pela igreja. Ela pode lutar contra isso, pode viver uma santidade, pode viver ao lado de Cristo sem a prática da homossexualidade, e isto é um milagre grandioso de Deus na vida de uma pessoa, não é? Paulo mesmo tinha um espinho na carne, nós não sabemos o que era, mas ele diz, eu tenho um espinho na carne, e ele pediu, Deus, tira isso de mim. E não foi possível, ele morreu com espinho na carne. Seria um espinho na carne, Excelência? Pastor, eu costumo fazer uma comparação de uma guerra, tá? Nós estamos numa guerra, né, entre o bem e o mal, e nós sofremos feridas. É como se fosse um soldado que tivesse voltado de uma guerra, alguns vão voltar sem a perna, outros sem os dois braços, outros sem os dois braços e as duas pernas. A pessoa vai colocar uma prótese e vai tocar a vida. Nem todo mundo vai ser restaurado completamente. A restauração plena, ela vem quando Cristo voltar, né? Então, dependendo das feridas que a pessoa teve, dos traumas que ela passou, ela não vai conseguir atingir a heterossexualidade. E para a gente, isso tranquilo, o mais importante é que ela esteja num grupo de apoio
que a igreja seja um grupo de apoio, um grupo social de apoio, que ajude a pessoa a crescer na sua santidade e deixe o pecado, porque o que ela precisa são de amizades verdadeiras. Essa é a maior necessidade dela, para preencher aquele vazio de gênero que a gente falou, né? E aqui eu já queria falar uma coisa interessante. Muitas pessoas pensam, mas e aqueles que se assumem e saem do armário, né, e começam a viver a vida homossexual? Será que eles não preenchem esse vazio? Eu digo para vocês que não. Inclusive, é um segundo artigo que eu estou escrevendo. Quando a gente pega casais homossexuais na Suécia, Noruega, locais que não têm pressão social contra homossexuais, esses casais eles têm, em média, 5 vezes mais um índice maior de suicídio do que os casais heterossexuais. Sem a pressão não era para isso existir, né? A pressão não era para isso existir. Quando eu pego adolescentes que crescem na Suécia, que crescem na Dinamarca, e que os professores dão apoio, que os pais dão apoio para a escolha da criança, e que não existe praticamente essa pressão social, esses adolescentes estão se suicidando mais. Então, eu creio, baseado em pesquisas, que esse vazio de gênero que a pessoa tem, a fuga que ela fez do seu universo sexual, no caso dos meninos que saiu do universo masculino, isto causa uma grande dor emocional, uma grande dor psíquica, que ele vai tentar aliviar de várias formas, né, inclusive no suicídio. Então, nós, no Ministério, estamos preocupados em saciar essa necessidade emocional profunda que as pessoas com tendência têm. E aí já vai uma dica para a igreja. Como é que a igreja pode receber e como é que a igreja pode ajudar a pessoa que tem a tendência, a atração pelo mesmo sexo? Primeiramente, ouvi-la nas suas dores, ouvir aquilo que ela tem a dizer e desenvolver amizades na qual a pessoa é aceita, ela sendo aquilo que ela é, né? Talvez com um pouco de trejeito que ela nunca vai conseguir deixar, né? Com dores, talvez nunca vai atingir um casamento, mas tudo bem, a nossa felicidade não está baseada no casamento, está baseada em Cristo, né? Então a igreja tem que se despir de algumas concepções prévias, né? Como a que o senhor colocou, se Deus não fez o trabalho completo, então não, né? Muitas pessoas vão ficar sem perna até Jesus voltar, né? Então o importante é a santidade, não a heterossexualidade. E uma coisa que é claro para todos nós é que não importa se você é homossexual ou se você é heterossexual, todos nós lutamos contra o pecado. Eu, por exemplo, doutor Flávio, eu sou heterossexual. Então, graças a Deus que eu sou heterossexual, estou no céu? Não. Veja quem você era no seu passado e veja quem você é hoje no presente em Cristo Jesus. Alguns eram criminosos, outros assassinos, outros ladrões, outros feiticeiros, outros homossexuais, outros que eram viciados em droga, em cigarro, enfim, tinha seus vícios. Mas hoje você é uma pessoa em Cristo Jesus. Então, vamos lembrar do que Deus fez por nós, ou em nós, através do seu Espírito Santo. Eu acredito poderosamente de que Deus pode sim transformar a vida de Carlinhos Maia por completo. Que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo. Se você gostou do vídeo que foi passado pelo pastor Eleazar e o doutor Flávio, que é especialista na área, é só ir lá no canal Fala Sério Pastor, que é o canal do pastor aqui Eleazar, e você vai encontrar outros vídeos que falam do mesmo assunto também. Tá bom? Que Deus te abençoe. E não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e a esta mensagem em nome de Jesus.